Boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Para quem não sabe, o Mosca não é apelido, é sobrenome, tá bom? E eu vim muito bem acompanhado, estou aqui com a minha esposa, Dona Sara Mosca, e o meu filho Davi, que a gente conseguiu trazer para viajar, mas vai ficar difícil daqui a pouco, porque ele está indo para 19 anos, começa a faculdade. É lógico que eu vou pedir para ficar em pé. Se eu não vi essa hora, por favor, pode ficar em pé. E a gente combinou porque ele está sem namorada. Tá? Ele já solteirão, moço para casar. Custou caro criar esse moleque, ainda custa. Então, esse é fera. E como a gente veio de Itapetininga, a gente veio de carro. É uma coisa que a gente gosta de fazer, porque você é obrigado a conviver no carro, né? Não tem como. E aí, a gente veio parando, vai tranquilo, foi muito, muito bom isso daí. A volta também vai ser muito boa, tenho certeza disso. Estar com vocês aqui é muito bom e estar com pastores amigos, né? O Marquito nem tanto, sabe mais, mas o Marquito fez seminário comigo, e é uma coisa, eu sou palmeirense e ele é corintiano. E eu era palmeirense ainda, eu sou palmeirense na época da Parmalat, quando a gente morou junto. Né? Então era uma beleza, né? Ganhamos a primeira Libertadores, estamos indo para a segunda, desculpa aí, Flamengo não vai dar. Sou palmeirense e acho que o Abel é o melhor técnico do Brasil, mesmo ele sendo português. Sou palmeirense, teimoso. Tá? Estou na mesma igreja há 11 anos, na IPB4, quarta igreja presbiteriana de Itapetininga. Eu não acredito de maneira alguma em Ctrl+C, Ctrl+V, né? Eu creio que a gente vai ter a beleza, né, da diversidade divina. Cada igreja vai ter uma cara, né, um jeito, um DNA criado por Deus. São cidades diferentes, Itapetininga, Piracicaba, Macaé. E, na verdade, o que Deus chama a gente num encontro como esse é repensar. Repensar o que é ser igreja. Né? Repensar. Qual que é o meu papel em Itapetininga? Qual que é o meu papel em Piracicaba? Qual que é o seu papel aqui em Macaé? Tá? Vamos estar fazendo uma oração? Então, Deus, bendito seja seu nome. Obrigado pela tua graça que nos sustenta, que nos trouxe até aqui. E eu lhe peço sabedoria do alto, que o Senhor me perdoe pelos meus erros, perdoe todo mundo aqui, e abra o nosso coração para a gente ouvir a tua palavra, no nome de Jesus. Amém? Eu vou abrir a Bíblia em Mateus, vou usar a NVI, porque o Sávio mandou, é a versão que eu uso na minha igreja, mas que eu obedeço, né? Fazer o quê? Eu sou bom em obedecer, pergunta para minha esposa. Mateus 16, 17 e 18, um texto bem conhecido, tá? Só que eu esqueci, ele tinha mandado eu trazer a Bíblia no papel, aí já era demais para mim, eu tenho que ter personalidade, eu não uso, eu uso no celular, vou fazer aqui também. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-las. Entenda Hades como um inferno, fica mais fácil. Tá? A gente ainda está numa pandemia, todo mundo de máscara, estamos saindo dela, graças a Deus, todo mundo vacinado. Também por isso a gente pôde vir aqui. Mas ela vai deixar marcas profundas, não só quando a gente se encontra, né? A gente não sabe se faz assim, abraça, dá um toque, a gente fica perdido num cumprimento. Você imagina na profundidade do que ela fez na vida da gente. E ela também fez a igreja passar por situações que até então ela não tinha experimentado. A igreja parou por um momento, a igreja não se reunia mais aos domingos. Ela não se reunia mais por um bom período. Aliás, algumas igrejas ficaram totalmente perdidas, né? Sem o domingo, o que a gente faz, quem a gente é, para onde a gente vai. Muitas igrejas começaram a criar teorias da conspiração, né? Que é uma perseguição política. E era uma crise sanitária, né? É uma crise sanitária, é outra coisa. E pelo exemplo a gente teria que parar mesmo. Não tem como, teria que parar, porque a gente não entendia do vírus o que a gente entende hoje. Certo? Mas não foi só uma parada opcional, assim, vamos dar uma parada. Foi obrigatório. Deus deu um para a igreja.
para a igreja. Vamos pensar um pouquinho. E hoje eu queria conversar com vocês que, a partir do pressuposto que a pandemia, Deus não queria que fosse assim. Deus não criou a gente para ficar doente, não criou a gente para experimentar pandemia. Não está feliz porque a moça famosa morreu, não está de maneira nenhuma. Isso é tudo fruto da queda original, onde a gente estava representado em Adão e Eva. Tá? Mas Deus consegue fazer, desse momento que Ele não queria que fosse assim, uma grande escola para a gente, para mim e para você, para a gente redescobrir a força da igreja local. A força da igreja local. Então ele peraí, vamos reduzir a igreja ao que é essencial, gente. Vamos lá, vamos parar, eu vou expulsar vocês dos seus templos, vocês não vão conseguir fazer grandes eventos, grandes encontros, eu vou colocar vocês para fora, vocês vão sair daquilo que era comum, daquilo que era normal, daquilo que era cotidiano. Agora e aí, o que a gente faz? Né? E quando Deus fala para a gente parar, para a gente não fazer aquilo que Ele fazia, será que a igreja era só o domingo, era só o encontro, era só o culto? O que é a igreja? O que a pandemia me faz pensar? A gente não pode passar por quase 2 anos de um momento tão pesado, da maior crise que a nossa geração vai experimentar, sem repensar quem a gente é como igreja. Sem a gente, não dá, senão a gente vai ficar só com o sofrimento, com a angústia que foi de perder algumas pessoas que a gente amava, porque a partir de algum momento a pandemia fez que o vírus tivesse nome, endereço, documento, gente que a gente amava começou a morrer. Não, Deus está usando isso para a gente pensar, que a igreja local, em Macaé, por que ela está aqui? Por que você está aqui? Porque a igreja não é o lugar que eu vou, é aquilo que eu sou. Por quê? O que eu faço como igreja? A igreja, depois de um tempo, sendo igreja em Macaé, ela está fazendo aquilo que Deus queria que ela fizesse. Nós somos uma igreja reformada. Né? Eu sou presbiteriano, sou mais reformado que vocês, batistas, é lógico, mas a gente está aqui, meio primo, assim, mas a gente gosta de vocês. Tá? Por isso que o Sábio chamou 2 presbiterianos, para ver se vocês mudam. Né? Não precisa de tanta água não, gente. Menos água, é mais ecológico, está mais na moda, e é mais poderoso. Menos água, mais poder. Então, vamos lá, pessoal. E a igreja vem, né, a proposta de uma reforma, porque, em algum momento, a igreja descolou da palavra de Deus. 200 anos depois da reforma religiosa ter acontecido, vem aquela frase, igreja reformada sempre reformando. 200 anos, essa é a ideia, que a gente sempre estivesse repensando quem a gente é, centrados no Evangelho, mas a partir, no compasso do tempo que a gente está vivendo. Na igreja presbiteriana, a gente tem um problema sério, que as igrejas presbiterianas estão vivendo há 60 anos atrás. Elas não respondem mais as perguntas que são feitas agora. Elas estão tendo um problema tremendo em trazer as pessoas que ainda não conhecem Jesus e as novas gerações. A fé não está sendo passada para o filho, para o neto, e as igrejas estão envelhecendo demais. Estão envelhecendo demais porque elas não querem repensar quem elas são. Para a igreja presbiteriana, eu vou falar daquela que eu conheço, a coisa da saúde da igreja é arrecadação e membresia. Arrecadação e membresia, uma igreja que arrecada bastante, tem bastante gente sentada, no domingo, e isso é uma igreja saudável. E por anos a gente está vivendo assim, e está pagando um preço tremendo, como eu disse, de renovar a nossa comunidade existencialmente. As novas gerações não estão vindo mais. Tá? E lembrando que a igreja é uma das instituições aqui na face da terra que tem mais dificuldade com mudança. A gente não gosta de sentar no lugar que não é corriqueiro. A gente não gosta, a gente olha assim, vê alguém sentado no nosso lugar e a gente fica incomodado. Você imagina, se eu não gosto de repensar o lugar que é o centro, quando Deus fala assim, você tem que repensar o que é ser igreja. À luz da palavra de Deus, você tem que repensar o que é ser igreja. E Deus nos expulsou daquilo que era comum, daquilo que era cotidiano, para fazer a gente entender que será que a gente estava sendo igreja só no domingo? Só no domingo? Ou será que a gente era uma igreja no domingo centrada no Evangelho, ou a gente era um encontro de bons amigos? Um encontro de boas pessoas, um encontro de famílias perfeitas, um encontro de gente moralmente ilibada. É isso que Deus queria que a gente pensasse. Pensasse na missão da igreja aqui em Macaé, na missão da igreja em Itapetininga, na missão da igreja lá na cidade de Piracicaba. A gente mora perto, eu, Marquito, dá 1 hora de distância, mas a cidade dele é bem maior que a minha. Uma cidade, nossa, tem um sotaque horrível, não sei como vocês entendem ele falando,
mas é bem maior que a minha, uma cidade bem bacana. A minha cidade é pequena, 170 mil habitantes, e ela é a boca do cinturão da fome, da região mais pobre do estado de São Paulo. Então, a minha cidade, socialmente, é muito injusta. Ela está melhorando para poucos. Tá? Então, todos nós temos uma coisa em comum, apesar de sermos igrejas totalmente diferentes. Deus fez a gente parar para repensar quem nós somos como igreja nas nossas respectivas cidades. Então, eu começo hoje conversando com você para te perguntar, o que é igreja? Se eu não fosse cristão, se eu nunca tivesse pisado numa igreja, perguntasse para você, o que é igreja? Como você responderia numa categoria que eu conseguisse entender? Como que é? Como que você me responde numa categoria que não vai me fazer jogar você na vala comum, da igreja ser prosperidade, sucesso? Como que você vai fazer isso? Tá? Primeira coisa, a pandemia fez a gente entender, a igreja não é prédio. A igreja não é evento. A igreja é muito mais do que isso. A igreja é o ajuntamento de discípulos de Jesus em missão na face da terra, em Macaé, em Piracicaba e em Itapetininga. Isso é a igreja de Cristo, ela tem uma missão, ela não existe só para a gente se encontrar. Isso é muito mais do que um encontro. Está acontecendo alguma coisa a mais do que eu ficar feliz de ver vocês. Está acontecendo alguma coisa a mais toda vez que a gente se encontra do que a gente se reunir. Eu não vou à igreja, eu sou a igreja. Mesmo em cidades diferentes, nós somos a igreja. Tá? Os domingos são os momentos que Deus faz acontecer para a minha e a sua vida, para empoderar a gente, para capacitar a gente, para a gente ser missionário entre os domingos. O grande problema da igreja não é o domingo, a gente faz muito bem o encontro de domingo, é elaborado, é confortável, é arejado, é uma coisa bem feita, com uma ordem e tal, entre os domingos. Eu não deixo de ser igreja. A igreja chegou um momento, nesse 2021 aqui, que ela achava, a maioria das pessoas que são igreja, que era um negócio de eu vou para a igreja domingo, volto para minha casa, me reencontro com a igreja no domingo que vem. Entre os domingos eu vou levando minha vida até Jesus voltar. Eu não deixo de ser igreja, eu já falei, é tão óbvio que a gente não faz. Eu não vou falar nada novo, eu vou fazer você pensar como você é igreja entre os domingos. Como você é? Você vem aqui, a igreja tem uma missão, a gente vai falar disso, você se ajunta com outros discípulos, seguidores de Jesus, e nesse momento Deus está usando um Zé Mané que nem eu, para empoderar você, através do Espírito Santo que está agindo entre nós, capacitar você para ser na escola, no trabalho, no escritório, na indústria, na faculdade, igreja entre os domingos. O nosso poder maior, a nossa força maior não pode ser só o domingo. Porque o domingo a gente não teve durante um bom tempo. Mas a gente não deixou de ser igreja ao domingo. Só por causa do domingo não ter. A gente não deixou de ser igreja. O que a igreja precisa entender, a igreja local, ela é poderosa demais para ter a sensação de ser igreja só no domingo. É entre os domingos, quando você for embora. Hoje é sábado, né? Mas no domingo, quando terminar, você vai embora. Você vai ficar uma semana sem se encontrar com a igreja, mas você continua sendo igreja, aonde você pisar, onde o seu pé te levar, entre os domingos. É isso que o mundo precisa entender através da convivência com você. Nós não fomos chamados para encher cadeiras nos domingos. Nós não fomos chamados para encher cadeiras nos domingos. A gente foi chamado, empoderado por Deus, para fazer discípulos de Jesus que estão em missão entre os domingos. Portanto, igreja é o ajuntamento de discípulos de Jesus em missão no mundo, de domingo a domingo. Em Macaé, em Piracicaba, em Itapetininga. É isso que Jesus, ao te chamar para ser igreja, espera de você. Que você entenda que é muito mais do que encontro, é um estado, um estilo de vida, ser igreja. Eu me ajunto com vocês, mas eu vou embora para minha casa, mas a missão continua com vocês e continua lá também. Esse ajuntamento de discípulos não pode ser esse momento estático só, aqui, parou. Não, esse ajuntamento é um movimento. É um movimento. A igreja, ela não pode parar. Impérios morreram e a igreja está aqui.
Grandes corporações faliram, mas a igreja não faliu. A pandemia vai passar, mas não vai conseguir matar a igreja. É um movimento muito poderoso. A igreja ela é o movimento mais poderoso da face da terra. Quando a gente se ajunta, a gente não tem ideia daquilo que está acontecendo. Daquilo que está sendo, que é maior do que os nossos olhos podem ver. É muito mais do que eu olhando para vocês, falando com vocês, é muito mais do que a gente cantando, é muito mais do que a gente se cumprimentando, é muito mais sério que isso. A igreja está aqui parada, mas ela sai para se movimentar na cidade. Ela sai pensando na renovação da cidade a partir da multiplicação dos discípulos de Jesus, a partir da vida daqueles que são igrejas. Então, uma igreja jamais pode ter uma estrutura física pesada, e física e pesada eu entendo muito bem. Tá? Não tanto quanto o Marquito, mas entendo muito bem. Como é difícil você fazer uma estrutura pesada se movimentar, com flexibilidade, certo? Como é difícil demais. Mas a igreja que estava focada nos prédios, o que acontece? Ela criou estruturas que eram tão grandes, tão pesadas, tão caras, que fez com que as igrejas perdessem a flexibilidade do movimento de ir em direção às portas do inferno entre os domingos. Era uma coisa, dentro desses espaços pesados, criou-se um ativismo religioso, uma programação de manhã, você chega cedo para ir no domingo, na reunião de oração, depois você fica na escola dominical, depois você fica no ensaio do coral, você chega em casa 2h da tarde, pega aquele frango na padaria, rapidinho, tal. Por quê? Porque tem que chegar de novo para a reunião da diaconia, antes do culto, faz o culto, depois tem alguma reunião de uma outra coisa, sociedade interna da igreja. A pessoa que trabalha com você, que não tem nada a ver com Jesus, ficou muito mais com a família do que você no final de semana, e não tem tempo no final de semana para você almoçar com um parente seu que não tem Jesus. Por quê? Se a igreja absorveu você demais. Por programações que dão uma sensação de ser um movimento, mas não é verdade. Um ativismo religioso que cria gente orgulhosa demais. E rouba o tempo de você. Ninguém quer, da sua família que não tem Jesus, não quer viver numa igreja que vai roubar o domingo todo dela. E como que a gente vai fazer evangelismo se a gente não tem essa capacidade de se movimentar em direção às pessoas que ainda não têm Jesus? Tá? A gente tem que evangelizar, a gente tem que discipular, formar outros seguidores de Jesus, treinar esse pessoal para continuar fazendo o movimento. Como a gente faz se a gente está carregando uma estrutura pesada? Ela rouba a nossa dinâmica, a nossa flexibilidade, o nosso movimento, e aí a gente deixa de ser igreja. Evangelizar e discipular, a gente consegue fazer, mesmo que a gente não se encontre no domingo. Isso aqui é um facilitador para aquilo que Deus quer que a gente faça nos domingos, nos sábados, nos encontros que a gente faz. Mas se não tiver isso aqui, a gente continua sendo a igreja. E que espaço confortável. Lógico que facilita uma boa cadeira, uma boa ventilação, gente bonita, tudo sentado aqui. Mas se não tiver isso de novo, e já falam de outras pandemias, Deus nos livre disso, a gente não pode ficar tão perdido como a gente ficou quando falaram que domingo que vem você não pode fazer a sua igreja se reunir. A gente ficou muito perdido, muito mais do que a gente deveria, porque só parou de ter um encontro. A igreja não é só isso, isso é muito importante. Se alguém não tem um relacionamento com esse momento e se diz cristão, ele não entendeu a soma das coisas, está meio errada a coisa na cabeça dele. Mas se isso aqui, semana que vem, não existir mais, a gente continua sendo igreja em movimento aqui na cidade de Macaé. A gente não pode ficar mais tão perdido quando alguma coisa, além das nossas forças, pedir para a gente não se importar mais. Não importa a situação, há sempre um jeito de transmitir a palavra de Deus. Não importa o que está acontecendo, do que a gente está impedido, há sempre um jeito do evangelho passar para frente, se movimentar em direção a outras pessoas. Eu falo que o moleque é bom, vocês não duvidam. Vocês ficam, não, o cara está exagerando. Fala para mim. Agora eu não consigo falar mais, agora fiquei emocionado. E fico mesmo, você não tem ideia.
Sabe que a gente tem que entender como igreja que é um movimento, que a gente tem que olhar o mercado de trabalho, onde você ganha seu pão, onde Deus deixou você entrar e te dá o salário como uma consequência daquilo que você quer, do que você está fazendo lá, é que onde eu trabalho, seja você contador, administrador, pastor, professor, Deus te colocou lá como um representante de Jesus. Um representante de Jesus. Eu tenho que me comportar. Esse é o movimento da igreja, né? Quando a gente é empoderado, capacitado, aí ele me leva para a empresa, ele me leva para a indústria, ele me leva para o escritório, para que eu seja como Jesus lá. Eu tenho uma lógica na coisa. É domingo, aqui está a capacitação, o poder do Santo Espírito, mas na segunda eu tenho que ir lá na escola ser como Jesus foi. É esse o movimento da igreja. Por isso o domingo não pode dar a sensação de que eu fui domingo, acabou. É quase, eu fui o domingo e só começou. É só começou. Tá? E parar de transferir para o Sávio, para o Flávio, a missão que você tem que fazer. Eles estão aqui, e às vezes a gente terceiriza. Eu não estou falando de levar as pessoas para a igreja, eu estou falando de levar as pessoas para Jesus. Que talvez elas vão para Jesus e não fiquem nessa igreja, e não tem importância. Se não é arrecadação e membresia, irmão, louvado seja Deus. Meu filho ia pegar já o controle, porque ele é fera, né? Mas ainda bem que ele é educado também, né? Estamos aí, certo? Então, o que a gente tem que fazer, gente? Voltando, falando. A igreja é o quê? É gente. É gente. Tá? Se eu não puder me encontrar aqui, eu continuo sendo igreja. E a gente não pode deixar a coisa de ser igreja presa a estruturas pesadas demais, que não sejam, que roubem a nossa flexibilidade, a nossa dinâmica de movimento entre os domingos. A igreja tem que me dar tempo para fazer o movimento do evangelho ocorrer na cidade na qual eu estou inserido. Lá no seu trabalho, você imagina, você consegue ir num lugar com um evangelho que o sábio nunca poderá ir. Não foi à toa que Deus te colocou ali, não foi para você ficar feliz. Talvez se você esteja analisando o seu posto no mercado de trabalho do jeito errado. Você é um missionário ali. Lógico que você tem que ter uma contraprestação pela energia que você entrega para o seu empregador. Lógico que sim. Mas é pensar que tipo de empregado eu tenho sido, Jesus trabalharia assim? Que tipo de empregador eu tenho sido? Será que Jesus seria um patrão assim? Que tipo de professor eu tenho sido? Será que Jesus ensinaria assim? É isso que acontece, é um movimento. A gente precisou parar na pandemia para entender que não é só o domingo. Não é só o domingo. A igreja continuou sendo igreja porque ela é o ajuntamento de discípulos de Jesus em missão do mundo. Ela é um movimento muito maior do que um encontro dominical, que não para durante as semanas, e ela é o movimento mais poderoso da face da terra. Ela é a força mais poderosa da face da terra. Se a gente resolver ser a igreja que Deus queria que a gente fosse, a igreja dele, a gente faria o que a política jamais poderia fazer em qualquer cidade onde a gente estivesse plantado. E não estou falando que o papel da igreja é político, mas existem alguns cristãos que foram chamados para fazer a política de um jeito que agrade a Deus. Como consequência do evangelho, não como causa para conseguir alguma coisa de Deus. Eu tenho certeza absoluta que se a gente confiasse no dono da igreja, que não sou eu, não é o Sávio, não é o Marquito, não é o Flávio, não é nenhum líder que está aqui, o líder maior, eu sou um co-pastor da igreja, o Marquito é um co-pastor da igreja, o pastor supremo da igreja é Jesus Cristo. Por isso que Jesus fala, olha, vou conversar com vocês. Aqui, Pedro, beleza, a sua declaração, lindo o que você falou, eu sei que você vai me deixar na mão logo, logo, mas é lindo o que você falou, tá? Beleza, mas eu quero te explicar uma coisa, tá? Eu sou a rocha que sustenta a igreja. O ajuntamento dos discípulos de Jesus, que estão em missão no mundo. E se vocês fizerem esse movimento acontecer entre os domingos, nem as portas do inferno vão prevalecer sobre a igreja. Você imagina a imagem que Jesus está criando, que a gente vai caminhar para frente, a gente vai encontrar a porta do inferno, vai engatar o pé na porta do inferno, e ela não vai conseguir parar a igreja.
Eu acho que dentro dessa perspectiva que Jesus tem para cada um de nós, para cada igreja local, plantada onde for, nós estamos sendo tímidos demais. Tímidos demais. A gente está fechado para proteger as pessoas que aqui estão, não se envolve no mundo, não vai para o mundo, não vai... Lógico que existem lugares que eu não é lúcido da minha parte, não condiz como eu, ser cristão, estar lá. Mas existem muito mais lugares que eu posso ir como cristão do que aqueles que eu estou frequentando. Como cristão. Se eu for intencionalmente para pregar o Evangelho. Para pregar o Evangelho. E é esse movimento que Deus quer que a gente faça, em direção aos espaços onde o diabo reina. A gente vai se movimentando e destronando Satanás. Na cidade de Macaé. Você sabe os espaços da sua cidade onde a luz de Jesus não brilha. Jesus é a luz do mundo, habita em mim, mas a luz do mundo tem que brilhar através de mim, durante a semana. É isso que a gente acredita, esse é o sentido da vida para mim. É quando eu jogo a eternidade, eu consigo ser usado por Deus para mostrar que é muito mais do que as pessoas estão vivendo aqui e agora. É muito mais do que um trabalho, é muito mais do que ganhar dinheiro, é muito mais do que prosperidade, é muito mais do que sucesso, tem a ver com a eternidade. A gente é chamado para falar da eternidade. É isso que é o negócio da igreja. E ela pode ir tranquila, sem medo de ser feliz, porque ela está ancorada numa rocha sólida. Sólida, que é Jesus Cristo. Por isso que a gente não pode pensar pequeno. Ah, minha igreja é pequena, não é o caso de vocês. Minha igreja não arrecada tanto, talvez não seja o caso de vocês. A igreja tem que pensar a partir do tamanho do Deus que é dono da igreja. Daquele que venceu a morte e o pecado. Não tem inimigo, nossos maiores inimigos foram vencidos por Jesus, que é o pilar da igreja. Que é o pilar da igreja. Imagina se a gente tivesse a consciência de que cada um, aonde estiver durante a semana, se movimentando, é a igreja, empoderada por Jesus, firme na rocha que é Jesus, posta para fazer a missão, que é pregar o Evangelho para as pessoas. Jesus é o Evangelho, né? Jesus é o Evangelho, mostrar um Jesus vivo, coerente e inteligível para as pessoas de hoje. O que acontece aqui em Macaé? A igreja é essencial para fazer a revolução que Deus quer fazer na cidade de Macaé. E a igreja é você. O poder da igreja não está em você, graças a Deus por isso. O poder da igreja está aquele que é dono de você, que é Jesus Cristo. Nada pode parar uma igreja que está em movimento, empoderada e empurrada por Jesus. Nem a pandemia vai parar com a missão da igreja. Não tem nada a ver com megresia e arrecadação, tem tudo a ver com a minha fidelidade ao Jesus, que é dono da igreja, que me chamou para ser igreja e que me empodera e capacita para me movimentar como igreja lá em Itapetininga. Essa é a força da igreja local. Imagina bem se a gente começar a pensar no nosso lugar no mercado de trabalho como um ponto missionário, e eu intencionalmente acordar na segunda-feira, fizer uma oração, eu quero ser igreja empoderado, capacitado pelo Espírito, para mostrar Jesus para todo mundo que convive comigo no meu local de trabalho. É um lugar, o seu local de trabalho, que o sábio não precisa chegar, você libera até o pastor para fazer outras coisas, porque você já está lá, com uma intenção, mas você não conhece meu emprego, você não conhece... Tudo bem, pode ser difícil, pode ser complicado, tal, mas se você olhar para lá como um lugar onde Deus te colocou com uma missão de falar da eternidade, daquilo que é para sempre, poxa, muda o jeito de você trabalhar até. Gente. Esse é o poder da igreja, tá? O tamanho de Deus é que determina o que a gente vai fazer na cidade onde Deus nos plantou. O papel da liderança, então, que não é dona da igreja, é centrar a igreja no Evangelho, em Jesus, e fazer a igreja entender o poder que está disponibilizado para ela. Em Atos, fala que tem um poder na igreja que é uma dinamite, né? Que é o Espírito Santo. Quando uma dinamite explode, o poder da explosão, né, vai derrubando tudo. O estrago que vai sendo feito não é só no lugar que ela explodiu, ele ganha uma dimensão tremenda, ele vai derrubando, ele vai estabelecendo
o caminho que Ele quer. Imagina bem, é essa igreja, enquanto ela vai se movimentando, ela vai derrubando tudo aquilo que não é de Deus. Tudo aquilo que a gente começa a experimentar vislumbres do que a gente terá lá na frente aqui, agora. E a gente não segue Jesus pelo que Ele faz. A gente segue Jesus por quem Ele é. Mas o que Jesus faz, os milagres de Jesus, perseguem aqueles que seguem Jesus, que é a igreja. Então, enquanto você vai fazendo aquilo que Jesus mandou você fazer, os milagres de Jesus vão perseguindo você aonde você estiver pregando o evangelho. Milagre é o quê? É quando Deus abre o céu e fala, eu vou curar você. Não era para ser assim. Então o reino invade a terra e mostra como deveriam ser as coisas, que não estão da maneira que Deus gostaria. Alguém é curado, alguém tem o coração trocado, alguém ganha esperança quando estava desesperançosa. É isso que acontece. Não vai tremer chão, não vai ter pirotecnia, mas alguma coisa eterna, vislumbres da eternidade começam a acontecer na vida de pessoas que estão vivendo aqui, para a gente entender como será a nossa eternidade lá, né? Não é uma coisa assim, Jesus me salva, me deixou aqui, eu vou experimentar a coisa eterna só lá, não. Eu começo a ter vislumbres agora. Quando a igreja se movimenta, as pessoas vão entendendo que é muito maior do que a gente pode ver. Muito maior do que só isso. Tem um sentido maior do que essa situação que você está enfrentando. E a gente viu que não adianta nada ser rico, não adianta nada ser famoso, não adianta nada ter sucesso. A nossa vida é frágil, é precária. A Marília Mendonça nos provou uma judiação, essa moça morrer de uma maneira tão trágica e tão precoce. Uma judiação. Mas é um sinal para a gente acordar. O que a gente está fazendo aqui? Como igreja, qual que é o legado que eu vou deixar para a cidade de Macaé? Tá? Se de repente, eu não acredito naquela coisa de sobe, desce, arrebatamento, vai. Mas se hoje houvesse uma abdução aqui, tirasse a igreja, a comunidade batista de Macaé, quase falei presbiteriana, mas eu não vou subir vocês de nível, continua batista, eu sou presbiteriano. Não. Que falta vocês fariam nessa cidade? Que falta vocês fariam nessa cidade? Tem um livro, Darren Patrick, o plantador de igreja. E ele termina, e eu vou caminhando para o fim aqui. Ele estava conversando com um amigo dele, vendedor de carros, né, sobre o lugar, sobre a cidade em que eles estavam. E ele ficou abismado que o vendedor de carros tinha sonhos tremendos, né, para a cidade, a partir do vender carros. Né? Olha que coisa, tal. E o amigo dele ficou impressionado, porque ele tinha mais sonhos do que o cara que era pastor. E ele falou, meu amigo, eu queria dizer uma coisa para você. Ninguém pode ter um sonho maior para a nossa cidade do que eu. O cara não era cristão, tá? Com todo respeito a quem não é. O ponto que eu quero chegar é, ninguém pode ter um sonho maior para Macaé do que a comunidade batista de Macaé. Ou as outras igrejas que estão aqui. A força do poder... A força e o poder que está na igreja local faz que a gente possa ter os maiores sonhos que essa cidade possa experimentar, depois de concretizados, é lógico. Ninguém pode sonhar coisas melhores do que vocês para a cidade de Macaé. O que você sonha para essa cidade? Você sabe os pontos de necessidade, onde é difícil, o que você sonha para a sua cidade? Você, como igreja, tem, não em você, mas através de você, o poder de Jesus pode ser usado para chegar e iluminar esse espaço que não está legal, iluminar essa cidade. É muito, a gente vai falar um pouco sobre isso amanhã. Não é tamanho, não é arrecadação, é sobre Jesus o negócio. Sábio falou no começo. E quando é sobre Jesus, não tem. Até as forças poderosas do inferno não vão resistir. E lembra, se você já assistiu algum filme que trata de um castelo que tem uma porta, cara, era o que defendia as pessoas do ataque dos inimigos, né, cara? Então você imagina, a porta mais poderosa que possa existir não é nada diante do avanço da igreja. Igreja, então, é
ajuntamento dos discípulos de Jesus é gente complicada. Deus vai chamar para esse ajuntamento pessoas que não vão atender aos seus caprichos e de vez em quando vão pisar nos seus calos, aqueles de estimação. Mas até isso Jesus vai usar para fazer de você uma pessoa mais parecida com Ele. Não é um lugar de gente perfeita, é um lugar de gente sincera, que fala para Deus: eu tenho sido muito tímido como cristão. Ai, Deus, se depender de mim no meu trabalho, ninguém vai conhecer Jesus com a postura que eu tenho. É gente que entende que igreja é um movimento. É gente que percebe que o domingo é só uma das coisas que a igreja faz. Que entre os domingos é onde a igreja precisa ser mais presente, mais missional. Mais missional. Eu estou falando muito mais do que você chamar as pessoas para vir para o domingo. Eu estou falando de você apresentar Jesus. Para depois ver para que igreja ela vai querer ir. De preferência aqui. Mas se for para outra, está valendo também. É um movimento. E se esse movimento entender que ele é a força mais poderosa da face da terra, toda timidez, toda desculpa, todo conforto que a gente está vivendo, cai por terra agora. Macaé precisa que a igreja local se movimente. Se movimente. Levando luz para onde não está brilhando nada. Tá? Para onde não está brilhando nada. É muito mais do que a gente está vivendo. É tudo sobre Jesus. Tudo sobre... Que privilégio a gente tem. Poder ser um representante de Jesus, aonde o nosso pé pisar. Aonde o nosso pé pisar. Ajuntamento de discípulos de Jesus, em missão, em movimento, em Macaé, em Piracicaba, Itapetininga, crendo que é sobre Jesus, não é sobre a gente. E se é sobre Jesus, sempre é maior do que a gente pode pensar. Ninguém pode ter um sonho maior do que você para a cidade de Macaé. Quais são os seus sonhos, como igreja, para a cidade de Macaé? Vamos parar de dar desculpa, alegar timidez e resumir meu relacionamento com Deus só aos domingos. Deus te abençoe, muito obrigado pelo teu tempo, sabe?